Eu parto para a conversa com o Duarte Gomes. Duarte, boa noite. Olá, boa noite. Relativamente à implementação destas linhas, já vimos o líder da APAF dizer que é uma boa notícia para o futebol. Acreditas que vão existir realmente condições técnicas para que isto seja implementado em todos os estádios de forma eficaz? Boa noite, João, mais uma vez. Boa noite a todos aqui presentes. Sim, acredito, porque se há este compromisso conjunto da Federação e da Liga, que aliás foi anunciado hoje, é porque, de facto, foi estudada a viabilidade do processo ser bem implementado. Nós sabíamos que o que estava a obstar à aplicação desta linha, naquela que era a análise feita pelo vídeo-árbitro, eram realmente algumas condições técnicas e estruturais que não estavam, enfim, equitativas em todos os estádios. Havia estádios, como nós víamos até pelas transmissões televisivas, que não tinham a linha. O Moreirense, o Tondela, o Nacional da Madeira, e, portanto, havia vários estádios em que isso não era facultado, por questões operacionais, técnicas, que as pessoas muitas vezes pensam, enfim, que serão questões levianas, mas que têm, de facto, um peso muito importante. Ao avançarem com esta comunicação, eu estou convencido que os dois organismos perceberam que há condições para resolver todos esses impedimentos e na próxima época finalmente temos o vídeo-árbitro com acesso independente às linhas de fora de jogo. Vamos às alterações no que diz respeito à arbitragem da próxima época. São várias, vamos começar relativamente às substituições. Certo, João, nós escolhemos algumas, são mesmo várias, algumas que podem ser importantes e, portanto, vão já entrar em vigor. Aliás, já entraram em vigor teoricamente no dia 1 de junho deste ano e, portanto, aplicar-se-ão a próxima época durante todo o ano. Esta é uma alteração importante e que tem, enfim, um sentido de tentar acelerar o jogo. Ou seja, o jogador que for substituído vai ter que sair pela linha mais próxima onde se encontrar e não obrigatoriamente pela linha de meio campo. Isto é uma questão importante, vai tornar o jogo mais célere, teoricamente. Há aqui uma pequena exceção, que é se o árbitro assim o entender por questões de segurança ou por questões, por exemplo, de lesão, em que o jogador esteja mais próximo da linha de meio campo. De resto, a substituição será mais rápida e ganhará o futebol com isto, obviamente, e ganharemos todos. Poderemos ter VAR ao intervalo ou no final do jogo? Podemos e temos, de facto, e estas são também questões de exceção para aqueles lances que acontecem imediatamente antes do apito final e em que a equipa de arbitragem não tem tempo de passar a informação ao árbitro antes de que ele termine uma das partes do jogo ou até mesmo do prolongamento. Imagina, por exemplo, João, uma situação de penalti que ocorre numa área em que o árbitro não assinala, o VAR está a fazer a sua pesquisa para perceber o seu cheque, para perceber se de facto há uma infração ou não. Verifica que há penalti e o jogo já terminou. E o jogo já terminou. Neste caso, mesmo que os jogadores estejam a deslocar-se para o intervalo, o árbitro pode ir chamá-los, pode ir à zona de revisão do lance, ver a imagem e se houver um incidente comprovadamente errado, o jogo vai recomeçar com a reposição desse lance. Esta é uma medida que poderá trazer alguma confusão. Claro que sim, claro que sim. Senhor árbitro, diga-me uma coisa. Na primeira alteração, que é o jogador que vai ser substituído sai pelo sítio mais próximo, explica-me algo que eu não consigo perceber. Havendo vídeo-árbitro, havendo 4 árbitros em campo, porquê é que é preciso que o jogo pare para que o cidadão seja substituído? Não acontece em mais nenhuma outra modalidade. Porque as leis de jogo ainda não evoluíram para esse aspecto, que também me parece fundamental. Quer dizer, eu não consigo compreender. Há 350 mil pessoas a ver. Não, claro, há 3 substituições mais uma. Sim. À exceção do guarda-redes, bem entendido. Ou, eventualmente, do capitão, já que a equipa só pode estar a jogar tendo o capitão. Mas mesmo aí poderia passar a braçadeira. Sim, mas poderia passar a braçadeira. Eu não consigo entender. É bizarro. Havendo televisão, havendo 4 árbitros, tanto 40 ou 50 mil pessoas a ver nos jogos dos grandes, porquê é que a substituição não é feita como base? Totalmente de acordo contigo. E acho que é uma questão. Mas porquê é que essa alteração ou foi pensada sequer? É uma relutância que o International Board tem que não explica, cujo critério mantém desde sempre e, portanto, não faz sentido. Muito mais agora em que nós estamos todos a tentar lutar contra as perdas de tempo. Não é? Essa era uma forma muito eficaz de contribuir para isso e há sempre também a questão da verificação dos equipamentos. Mas também pode ser feita de forma dinâmica. Aliás, já é durante o jogo. Portanto, são mas vocês, árbitros, não verificam os equipamentos antes de começar o jogo? Obviamente que sim. Mas depois, mesmo que haja alguma alteração pontual no banco, é tudo feito de uma forma dinâmica, não era o problema por aí, e eu estou convencido que com o tempo caminharemos para aí. Espero bem que sim, pelo menos. Desculpa. Vamos a mais alterações, Duarte. Vamos a mais, são várias. Cartões para elementos técnicos. Certo, esta é outra novidade importante. Até agora, como tu sabes, um treinador, enfim, um delegado que tivesse um mau comportamento era expulso através de uma indicação com o braço. Isso gerava muita confusão em quem estava a assistir ao jogo. Mesmo dentro do próprio banco havia pessoas que não percebiam bem para quem que era a ordem de expulsão. Neste caso ficará tudo muito claro. A partir desta época, portanto, da próxima época, digamos assim, em termos de competição, haverá um aviso verbal e, portanto, que será público para casos mais leves,
a exibição de um cartão amarelo a um treinador ou de um cartão vermelho. Portanto, será muito personalizado e não deixará dúvidas. Há aqui um pormenor que me parece importante. Se por acaso o árbitro ou a equipa de arbitragem tiver alguma dúvida sobre um comportamento qualquer antidesportivo ou um comportamento mais grosseiro que tenha-se apercebido, mas não consiga identificar quem o fez, a pessoa que é expulsa é o chamado técnico sénior, que neste caso será o treinador principal. E, portanto, se alguém tiver que pagar uma fatura, será o treinador principal e, portanto, acho que também é um motivo de sobra para que ele seja o primeiro a incutir junto dos outros um comportamento adequado. Vamos a outra, relativamente aos lesionados que podem marcar. Isto era um caso muito injusto até agora. Era um jogador que, na sequência de um pontapé de penalti, ficava lesionado por força de uma falta que sofreu e, entretanto, ele, que era o executante do lance, tinha que sair e só poderia reentrar numa interrupção seguinte. Ou seja, ele não poderia executar o pontapé de penalti. Ora, a lei agora permite que esse jogador, se precisar de assistência, pode ser assistido dentro do campo, não tem que sair e pode executar o pontapé de penalti. Portanto, não beneficiamos aqui o infrator e muito bem, na minha opinião. Relativamente à bola ao solo. A bola ao solo muda tudo. Isto é importante que as pessoas percebam que aquela imagem de deixar cair uma bola e os jogadores disputarem a bola com aquela celeridade, ou fazerem pior, que era dar aquele falso fair play, que era jogar a bola para o adversário, colocando-a perto da bandeirola de canto para depois ficarem mais subidos, vai acabar. E vai acabar em 2 ou 3 formas muito rápidas. Primeira questão, se o jogo for interrompido, e eu recordo as pessoas lá em casa que a bola ao solo só existe quando há uma interrupção por um fator diferente de uma infração. Elementos a mais em campo, invasão de espectadores, quebra de energia, enfim, por uma questão exterior a uma falta cometida pelas equipas. Se a bola estiver dentro de uma das áreas de baliza, na chamada pequena área, a bola ao solo é feita apenas e só para o guarda-redes e para mais ninguém. Todos os jogadores estão afastados. Se a bola estiver em qualquer outra zona do terreno de jogo, a bola ao solo é feita para um jogador da equipa que a detinha em último lugar. E, portanto, é devolvida à equipa que tinha quando o jogo for interrompido. Que é esta alteração. Todos os outros jogadores, como vamos ver também a seguir, têm que estar, incluindo os jogadores da própria equipa, a pelo menos 4 metros. Portanto, eu diria também aqui que vai acabar um pouco daquele folclore que nós víamos e daquelas disputas muito imediatas de jogadores à bola ao solo. Alguma dúvida por enquanto, meus senhores? Alguma dúvida? Não? Nada. Vamos a outras alterações no que diz respeito... Acaba o vídeo-árbitro ou não? Não, o vídeo-árbitro ainda não. A bola que toca no árbitro. Este é um pormenor também interessante. Vocês sabem que neste momento o árbitro é considerado um elemento neutro. Nós comparamos sempre ao poste, a bola bate no poste, bate no árbitro e segue o jogo. A partir desta época vai também terminar isto nestes 3 aspectos e só neste. Ou seja, sempre que uma bola toque no árbitro e por força disso devolva a posse de bola à equipa adversária, ou que lança um ataque prometedor, ou uma jogada de gol iminente, o árbitro deve interromper o jogo. Ou seja, a influência do árbitro numa jogada, quando é determinante, como nestes casos, deixa de contar e há bola ao solo. E, portanto, o jogo é recomeçado com uma bola ao solo. Que é o próximo quadro. Exatamente, no local onde a bola se encontrava, como vamos depois ver. Em todos os outros casos em que a bola bata no árbitro e, por exemplo, a meio campo, em que a própria equipa continua de posse de bola, aí sim conta como elemento neutro. Portanto, só quando for uma intervenção determinante é que a bola o jogo é interrompido e recomeça com bola ao solo. Isto vale também para o árbitro assistente, se por acaso tiver um pé dentro da linha lateral e se estiver dentro do campo. Portanto, aplica-se à equipa de arbitragem. E a partir da próxima época também, o guarda-redes vai poder agarrar a bola após um atraso deliberado. Mas apenas nesta condição, e é importante que isto se perceba. As coisas não mudam tão significativamente. Ou seja, já houve momentos em que os guarda-redes, quando recebem a bola de um atraso deliberado dos colegas ou através de um lançamento lateral que é feito na sua direção pelo seu colega, tentam pontapear a bola e fazem aquele remate tosco, falham o remate ou nem acertam na bola. Ora, aí eles estão claramente a dizer a toda a gente que não querem infringir, querem jogar a bola com o pé. Se nesses casos eles falharem a interseção, podem agarrar a bola. Ou seja, quando eles provarem de uma forma clara, e tem que ser de uma forma clara e não de uma forma, eu diria, fantasiosa. Isso vai era isso que eu estava a pensar. Não, mas isto parece muito claro. Nós, quando vemos o guarda-redes fazer uma rosca ou dar um pontapé claramente na bola e toca no vento, digamos assim... Nunca viste o Vasco Mendonça jogar. Nunca vi o Vasco a jogar. Felizmente, mas cabe sempre ao árbitro, obviamente, cabe sempre ao árbitro a interpretação do que é a forma tentada de jogar a bola. Portanto, se ele comprovadamente quiser jogar com o pé e falhar, pode agarrar, porque isso anula a infração. A partir da próxima época também, golos marcados com mãos ou com braços. Acabou. Neste caso ainda do guarda-redes, que as pessoas não sabem, mas aliás, as pessoas sabem, não todas saberão. Neste momento ainda era possível um guarda-redes com um arremesso daqueles de baliza a baliza, com a mão, portanto com o jogo a decorrer, faz uma defesa, tem um grande poder de remate com a mão, digamos assim, e com o vento e a bola entrava. Seria golo válido, para a próxima época não será, porque a FIFA não quer, aliás, o International Board não quer um único golo marcado com a mão
por parte dos atacantes, ainda que involuntariamente, e já lá vamos no slide seguinte. Que é o slide seguinte, Uma pequena então, que homenagem a qualquer Paulo gol Bento, lá marcado está. com as mãos ou braços de um atacante, eu diria ainda que que- involuntariamente Mas é que essa na foi baliza do deliberada. adversário, será anulado. Eu diria que esta é a alteração mais determinante, porque esta vai violar, digamos assim, o princípio do toque deliberado na bola com a mão. Ou seja, até agora as mãos eram todas punidas se fossem deliberadas, ou se houvesse um movimento que nós considerássemos como deliberado. Daí tínhamos a volumetria e uma série de meios para tentar aferir o que é deliberado ou não. Neste momento mantém-se essa premissa para os defesas, portanto, no que diz respeito à marcação de pontapés de penalti, essa premissa mantém-se, só é infração se o ato for deliberado, mas para os avançados que marquem um golo ou que tenham uma jogada que resulte diretamente em golo, tocando a bola com o braço, ainda que involuntariamente, a falta é assinalada como deliberada. Ou seja, imagina, por exemplo, João, vamos por aqui um caso prático, em que tu és defesa, rematas a bola contra mim avançado, eu faço este movimento, que é um movimento defensivo, a bola bate-me em mim avançado e entra na baliza. Não é golo, é falta, porque a bola entrou em último lugar com o braço ou com a mão de um avançado. Não sei se perceberam bem esta alteração, ela é significativa e pelo menos é objetiva em relação a este tipo de lances. Ainda que possamos ou não concordar em relação à sua justiça, ela é objetiva. Portanto, não vai haver golos com a mão, não vai haver golos com os braços, ainda que involuntariamente. Vamos passar para a próxima alteração que diz respeito aos cartões amarelos que se vão manter mesmo que o gol seja anulado. É. Um jogador, por exemplo, que tire a camisola. Por exemplo. Ou seja, imaginemos que há um golo marcado, que é festejado e que depois o VAR vem anulá-lo, ou o próprio árbitro vem anulá-lo mais tarde, por força de uma infração que, entretanto, aconteceu. Se o jogador teve um comportamento antidesportivo, como despir a camisola, arrancar a bandeirola, ou seja, se exceder-se nos festejos, isso, por ser um ato isolado, não é anulado. Portanto, o ato dele é sempre punido, o amarelo mantém-se, ou um segundo amarelo, e, portanto, cuidado com isto, embora a sanção técnica seja revista, ou seja, neste caso, com a anulação do golo. Vamos, relativamente a livres indiretos e ao braço que... Isto é um pormenor apenas. Os árbitros, neste momento, levantam o braço para assinalar um livre indireto. É o que distingue do pontapé livre direto. Mas isto tornava-se muito incómodo para os árbitros, que por muitas vezes levantavam o braço e só o podiam baixar quando a bola saísse do terreno de jogo ou tocasse no jogador. Ora, muitas vezes nos fora de jogo havia pontapés longos em que o árbitro fazia uma corrida de 30 metros com o braço no ar. O que, além de ser pouco estético, é muito pouco convencional para a própria corrida. E, portanto, naqueles casos, nomeadamente o fora de jogo, que é o exemplo mais típico, em que fique claro para toda a gente que não vai haver um gol direto de um livre indireto, o árbitro pode baixar o braço imediatamente, porque foi claro para toda a gente que aquele livre já foi executado e não haverá gol dali. Passemos à próxima, pontapés livres e pontapés de baliza. Sim, esta é uma alteração importante e eu acho que esta pode ter uma influência muito importante nas questões táticas das equipas, no posicionamento dos avançados e dos defesas. Acabou o pontapé de baliza ou o pontapé livre a favor da equipa que defende dentro da sua área, com a obrigação da bola ter que sair da área. Ou seja, a partir do momento em que a bola é tocada e se mova claramente, portanto estamos a falar de 10, 20 centímetros a percorrer o seu perímetro, ainda que da pequena área para o lado, o jogo recomeçou, o que quer dizer que os atacantes podem entrar na área a partir desse momento e atacar a bola, digamos assim. Portanto, esta é importante, aplica-se nos pontapés de baliza e nos pontapés livres a favor da equipa que defende na sua área. E poderá mexer também com a dinâmica do... E com o posicionamento tático das equipas, estou convencido que sim. Vamos falar da barreira com 3 ou mais defesas. Outra alteração de fundo. Por haver comprovadamente muita confusão nas barreiras mistas de jogadores, defesas e atacantes, e ser um problema grande para os árbitros para gerirem aquela confusão, quem empurrou quem, sai a cotovelada, sai a reação, enfim, cartões, penaltis, questões que são evitáveis, foi decidido que se uma barreira tiver 3 ou mais jogadores, nenhum jogador atacante pode estar nessa barreira. Ou seja, se houver uma barreira defensiva para um pontapé livre que tenha no mínimo 3 jogadores, inclusive, todos os outros adversários têm que estar no mínimo a 1 metro de distância. Se houver algum jogador que se coloque a menos de 1 metro de distância para tentar perturbar, o livre direto é convertido imediatamente em pontapé livre direto contra a equipa atacante. E, portanto, muda tudo. Ou seja, não vale a pena infringir. Com barreiras de 2, obviamente pode haver um avançado, mas neste caso as próprias equipas farão sempre 3, à partida para evitar essa questão. Vamos aos pontapés de penalti, que também tem aqui algumas alterações. Uma pequena alteração. Esta, enfim, quando se diz que não se pode mexer a barra e os postos não se mexem, mas as redes mexem-se. Havia muitas vezes o guarda-redes, uma manobra também de alguma distração, abanavam as redes e, portanto, faziam alguma perturbação visual ao guarda-redes ou ao executante. Ora, não podem abanar as redes, não podem se encostar ao poste nem abanar os postos e, portanto, isso fica claro. A outra alteração, que é ainda mais significativa... Que é o quadro seguinte. Tem um objetivo que é tentar dar alguma justiça ao guarda-redes perante aquilo que o executante pode fazer. Ora, o executante pode fazer aquela que é a paradinha normal, só não pode fazer a paradinha ilegal, que é, no fundo, travar em cima da bola, fingir que remata para um lado e remata para o outro. Mas podia retardar a sua corrida, podia ir travando antes de chegar à bola.
isso gerava alguma, enfim, digamos, hesitação no próprio guarda-redes. Para lhe dar também um benefício em relação à defesa, vai ser permitido que ele possa ter um pé completamente identado em relação à linha de baliza e parte do outro pé a tocar nela. Portanto, imagina, por exemplo, a parte de trás do calcanhar apenas, a tocar na linha de baliza e todo o resto do corpo adiantado. E isto vai ser permitido para ele poder ter algum jogo de cintura. Pode ser que assim o Porto ganhe algum jogo nos penaltis, pronto. Nós sabemos que na prática são situações muito difíceis de controlar. Os guarda-redes muitas vezes infringem este tipo de situações porque o movimento é de muita hesitação, os avançados, os defesas também entram na área, mas pelo menos agora estão legitimados a poder avançar com um pé, deixando parte do outro ou o outro sobre a linha de baliza. São algumas, então, Duarte, das novidades na arbitragem para a próxima época.